Graça e paz do Senhor Jesus, queridos. Que prazer ter você aqui na nossa primeira aula do livro de Filipenses. Nós estamos, para você não se esquecer, no terceiro livro. Então, nós falamos que iríamos falar sobre as primeiras 4 cartas, que são as cartas da prisão, que Paulo escreveu estando preso lá em Roma. Durante 2 anos ele ficou preso. Então ele produziu essas 4 cartas. Nós já estudamos Filemon, nós já estudamos Colossenses e agora nós vamos para a terceira carta da prisão, o livro de Filipenses. O livro de Filipenses também é conhecido como a Carta da Alegria. Você vai perceber ao longo do nosso estudo que Paulo continuadamente ele fala sobre a alegria de servir a Deus, para nós nos alegrarmos, por isso ela é conhecida como a Carta da Prisão. Onde ficava a pastora Filipos? Filipos ficava na província romana da Macedônia. Por que província romana? Na verdade, ela era uma colônia romana, mas ficava ali no norte da atual Grécia, por isso a região da Macedônia. Então esse pessoal lá de Filipos tem uma igreja hospedada, que é justamente o pessoal para onde Paulo envia a carta aos filipenses, ok? Então, como eu sempre falo, se você não está com a sua Bíblia, pausa o vídeo, pega a sua Bíblia, abre no livro de Filipenses e vamos estudar versículo por versículo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1, ok? Então vamos lá. Paulo e Timóteo, né? Também aqui Paulo está com Timóteo. Timóteo é aquele mesmo filho espiritual que recebe aquelas 2 cartas pessoais de 1ª e 2ª Timóteo. Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Não sei se você sabe, aqui em Filipenses ele usa o termo bispo, mas ao longo da palavra de Deus, 3 termos são usados: bispo, pastor e presbítero, querem dizer a mesma coisa. Tanto em 1 Timóteo quanto no livro de Tito, ele fala sobre esses irmãos, né, esses homens de Deus que eram tidos como a liderança, como os pastores daquela igreja local. E diáconos. Diáconos, a primeira menção que nós temos é em Atos capítulo 6. Lembra de Estevão? Então, né, lá em Atos capítulo 6, a gente vê que eles tinham que ser de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, homens que serviriam a obra de Deus como diáconos. Então, na igreja de Filipenses, lá em Filipos, tinham bispos e diáconos, que vivem em Filipos. A primeira menção de Filipos, dessa cidade lá da Macedônia, no norte da Grécia, atual Grécia, está lá em Atos capítulo 16. Onde o apóstolo Paulo, quando ele estava numa cidade chamada Troade, ele tem um sonho à noite, onde um varão macedônio, que é um homem, né, com as vestimentas específicas daquele lugar, ele chega para Paulo no sonho e fala: passa para cá porque nós estamos precisando de você. Basicamente isso que ele diz. Então Paulo pega os seus cooperadores e vai para Filipos. E ali em Filipos acontecem 3 grandes coisas. Tá lá em Atos capítulo 16. Se você quiser pausar o vídeo e ler esse capítulo lá, vai ser muito importante para você entender esse contexto. Primeira coisa, a conversão de Lídia, aquela mulher rica, né, vendedora de púrpura, que vai ser uma grande mulher de Deus, tem a conversão dela lá em Filipos. Segunda coisa, tem aquela cura, né, libertação daquela menina que era adivinhadora. E terceiro, a conversão do carcereiro onde Paulo e Silas estavam presos. Todo esse contexto foi passado aonde? Na igreja ou na cidade de Filipos, ok? Continuando. Ele continua aqui, versículo 2. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A forma típica de Paulo saudar cada uma das igrejas. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus. Pastora, já ouvi muito essa frase já, tanto em Filemon quanto lá em Colossenses, Paulo saudando a igreja. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E ele continua, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós nas minhas orações, ou seja, em todas as minhas orações. Paulo agradece por essa igreja, Paulo agradece por esses homens e mulheres de Deus que formam a igreja aos filipenses. E ele fala, com alegria e súplica em cada uma das minhas orações. Versículo 5. Ele fala que, né, nas orações, por quê? Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Que primeiro dia foi esse? Está lá em Atos capítulo 16, quando Paulo chega na cidade, prega o evangelho e começam as conversões. Então ele diz aqui, pela vossa cooperação, era uma igreja que cooperava na expansão, na divulgação do evangelho juntamente com o apóstolo Paulo. Versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar
completar o quê? Essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Isso aqui é o crescimento espiritual dos filipenses. Ele começou, ele quem? O Senhor, Deus começou a boa obra naquele povo, não foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na verdade, foi um instrumento de Deus para a pregação do evangelho, das boas novas de salvação. Mas quem começou e quem vai completar é Deus, através do Espírito Santo. Até que dia, pastora, que ele fala? Até o dia de Cristo Jesus, até a volta do Senhor, até o arrebatamento da igreja. Versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Justo o quê? Pensar que até o final o Senhor vai completar a boa obra. Por quê? Porque eu vos trago aonde, Paulo? No coração. Paulo não tinha apenas boas memórias, boas recordações, ele amava de fato e de verdade aquele povo, aquela igreja em Filipos. Continuando, seja nas minhas algemas, lembra? Vou sempre falar que você nunca mais vai esquecer. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, Paulo estava preso, ou seja, ele estava sob algemas. Todos, ou seja, na defesa, versículo 7. Vamos lá de novo. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas e seja na defesa e confirmação do evangelho. Seja enquanto eu estiver pregando, defendendo o evangelho, expondo o evangelho com intrepidez e com ousadia. Ou seja, na confirmação do meu viver diário de santificação, de busca, de ser alguém que vive o evangelho na sua vida cotidiana e diária. Continuando o versículo, pois todos sois participantes da graça comigo, ou seja, existe uma parceria. Não apenas Paulo recebe a graça, a manifestação dessa graça, a vivência dessa graça, mas toda a igreja é participante dessa graça derramada e manifesta por Deus a todos eles, a todo o povo da igreja. Versículo 8, pois minha testemunha é quem, Paulo? É Deus. Deus é a testemunha de Paulo, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 9. Eu também faço esta oração. Paulo aqui para por um momento e mostra qual oração ele tem feito com súplica ao Senhor. Que o vosso amor aumente continuamente, aumente cada vez mais, como diz a Bíblia, mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Que amor é esse? O amor do Senhor, que os filipenses receberam no seu coração e que eles agora têm um entendimento, não apenas da mente ou do conhecimento de sentir algo, mas do conhecimento que vem a partir de uma percepção, de um discernimento, de uma revelação, que essa é a função da igreja. Continuando, vamos lá para o versículo 10. Para quê? Para aprovardes as coisas excelentes, para que as escolhas de vocês sejam em todo o tempo, muito excelentes, muito além do bom. Paulo fala que vocês não escolham apenas coisas boas, mas excelentes em Deus. E para ser sinceros, ou seja, íntegros, sejam totalmente completos, sinceros, verdadeiros e inculpáveis para o dia de Cristo. Que dia que é de Cristo? A volta do Senhor, o dia onde ele vai levar a sua igreja. Cheios do fruto de justiça. Esse fruto de justiça não são atos de justiça, não é algo que você pratica, mas é algo dentro do seu coração. Isso é fruto da regeneração, que é o que nós falamos lá desde a aula de Filemão. Antes, nós éramos porquinhos que gostavam da lama, gostávamos do pecado, sentíamos conforto nesse pecado. Através da regeneração, agora nós somos ovelhas, pertencemos ao Senhor e amamos o pastoreio de Cristo. Nós não somos porcos lavados, nós fomos transformados em ovelhas. E é esse fruto de justiça, não de atitudes, mas de um coração, de uma mentalidade transformada pela presença do Senhor. E esses cheios do fruto da justiça, para quê? Que é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, tudo o que fazemos para glorificar a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ou seja, tudo que eu tenho vivido, nesse tempo de evangelho, tudo que eu tenho vivido, serviu para quê? Para contribuir para o progresso do evangelho. Aqui entra a perspectiva. Paulo olhava não com lamúria, não com murmuração, com reclamação, tipo, ai meu Deus, eu sirvo a Deus, abandonei todas as coisas para servir a Jesus e tudo que eu recebo é apedrejamento, ser dado como morto, prisão, açoite. E ele diz aqui que sob a perspectiva de Paulo, tudo que me tem acontecido tem sido para contribuição do crescimento do evangelho. Versículo 13. De maneira que as minhas
minhas cadeias, ou seja, as minhas prisões. Inclusive, algo que é interessante eu comentar, se você pegar Atos, capítulo 28, versículo 30, é literalmente o último versículo do livro de Atos, Paulo ali, ele termina falando que está preso por 2 anos, né? Na verdade o autor, né? O próprio apóstolo Paulo que disse. O autor de Atos, que é Lucas, ele fala que, ele termina a carta falando que Paulo está preso por 2 anos em Roma e que estando preso ele recebia os irmãos. E ele fala aqui, de maneira que as minhas cadeias, a cadeia lá de Atos 28, 30, em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Que guarda pretoriana é essa? Era a tropa de elite do exército do Império Romano, é basicamente essa. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro, com mais intrepidez a palavra de Deus. Esse era o fruto de tudo que Paulo tinha vivido. E se você parar para estudar a história da igreja, eu já dei essa matéria muitas vezes na faculdade de teologia, lá é perceptível que nos momentos de maior perseguição, houve um maior crescimento da igreja em todos os aspectos. Porque é justamente isso que o apóstolo Paulo fala. Nas minhas algemas, nas minhas cadeias, de tudo aquilo que eu vivi, eu tenho percebido que os irmãos têm sido estimulados, levantados, sendo erguidos com mais intrepidez para falar do evangelho. Versículo 15 agora. Alguns, aí eu quero que você preste bastante atenção o que acontece. É porque não acontece hoje, né? Hashtag tem ironia. Não acontece isso aqui hoje, mas já acontecia lá na época do apóstolo Paulo, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam o Cristo por inveja e por rivalidade, por competição. Eles tinham inveja do apostolado de Paulo, inveja de quem Paulo era, e também tinha uma rivalidade, uma competição com o apóstolo Paulo. Isso não tem hoje, né, queridos? Exatamente o que eu tinha falado. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Versículo 16, esses últimos que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que eu, Paulo, estou incumbido da defesa desse evangelho. Versículo 17, aqueles que proclamam a Cristo por inveja, né, por competitividade, tudo isso, versículo 17, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Aqui o apóstolo Paulo fala que o evangelho estava sendo pregado. Ele não fala que o evangelho estava sendo deturpado, ele estava sendo pregado. Agora Paulo parte para a motivação do coração dessas pessoas. Alguns, como ele diz, tinham uma motivação boa. Eles pregavam a Cristo e cooperavam com Paulo. Outros pregavam a Cristo, mas eles pregavam por quê? Com a motivação errada, de inveja, de competição, de querer ser maior que o apóstolo Paulo. É basicamente isso que ele está falando. Versículo 18. Todavia, o que importa? Ele está perguntando, o que importa isso? Ser pregado por uma motivação errada do coração. E ele continua. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Parênteses, já me perguntaram isso em sala de aula. Pastora, mas aí essa motivação errada não se torna pecado e por isso o evangelho está sendo deturpado? Depende. Essa é a minha resposta, depende. Se o evangelho puro e simples está sendo pregado, independe da motivação do coração. Cristo está sendo pregado. Agora, aquela pessoa que está pregando por discórdia, por competitividade, competição ou por rivalidade, ela sim está em pecado. Mas o Senhor pode usar a pregação pura e simples da boca dela para alcançar? Pode, sem problema algum. Mas esse irmão que está pregando com a motivação errada precisa se arrepender. Ou seja, é o que Paulo fala. Versículo 18. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, eu sempre me alegrarei de que Cristo está sendo pregado não de forma deturpada, mas de verdade. O que estava tendo problema ali é a motivação do coração de alguns irmãos. E uma coisa que eu quero só fazer uma observação, motivação errada, queridos, é um beicinho de pulga. Pensa numa coisa pequeniníssima. Para virar pecado é a motivação errada, né? Então, muitas vezes a gente tem motivações erradas no nosso coração achando que temos motivações certas, né? Mas, na verdade, ali o que eles tinham era isso. Eles tinham uma motivação errada, mas estavam pregando o evangelho puro e simples.
Versículo 19. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, através da súplica de vocês e também através da provisão que vem do Espírito, isso vai me trazer libertação das minhas cadeias. Porque eu creio de verdade, o apóstolo Paulo está falando aqui, que eu vou ser liberto desse lugar. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que eu não serei envergonhado. Não envergonhado de passar humilhação, mas é envergonhado no sentido de falhar com relação ao chamado e propósito que Deus tinha para Paulo. Então, de que eu não vou falhar, eu não vou retroceder. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Em que corpo? Corpo de Paulo. Quer pela vida, quer pela morte. Paulo já estava percebendo aqui que ele estava perto de morrer. Aproximadamente 2 a 5 anos depois da carta que ele escreveu aos Filipenses, Paulo foi morto pelo Império Romano, né? Sendo ali em Roma decapitado, né? Versículo 21. Porquanto, ele continua, para mim o viver é Cristo. A minha vida eu vivo para Cristo, mas o morrer é lucro. Preste atenção, abra bem os seus ouvidos que nós vamos ler e preste atenção na sua Bíblia. Entretanto, ele está falando, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne, nessa carne, corpo, Paulo falando, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, tudo que eu tenho feito no meu corpo. Sou um homem. Mas já não sei o que escolher. Continua, não leia de forma isolada. Ora, de um e outro lado, eu estou constrangido, inquietado, tendo o desejo de partir, ou seja, morrer e estar com Cristo por toda a eternidade. O que é incomparavelmente melhor, sim ou não? Lá não há dor, lá não há tristeza, não há perseguição, não há morte. Ele está falando isso. Versículo 24. Mas por vossa causa, igreja, por vossa causa, filipenses, é mais necessário permanecer na carne. Paulo não estava focado apenas no seu coração, no seu anseio, no seu desejo, no seu constrangimento. Paulo estava focado no seu propósito. E o propósito de Paulo era pregar o evangelho aos gentios, fazer Jesus ser conhecido e edificar aquela igreja com o evangelho. E ele fala, é mais necessário eu permanecer na carne. E convencido disso, algo espiritual, não foi algo da mente, mas algo espiritual, algo que foi dado como revelação pelo Espírito Santo. E convencido disso, versículo 25, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e para o gozo da vossa fé. É literalmente isso que ele está falando. Eu percebi, através de um discernimento espiritual, de algo que o Espírito Santo me trouxe, eu percebi que agora não é a hora de partir. Eu ainda tenho algo, como tem aquela música, eu ainda tenho lenha para queimar, eu tenho algo para realizar, eu tenho um propósito a cumprir. E esse propósito é o quê? De que o vosso progresso seja visto pelos homens, seja crescente, seja algo dia a dia vocês cresçam mais e a alegria da vossa fé. A fim de que aumente, quanto a mim, quanto ao meu testemunho de vida, quanto ao que eu escolhi, quanto ao propósito que eu estou cumprindo, o motivo de vos gloriardes, né, de vos alegrardes, gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. É interessante, irmãos, é muito assim, é perceptível na vida do apóstolo Paulo, aquele homem era um homem cheio de fé. Ele estava preso, ele não sabia nem que situação ele teria, se ele seria morto depois daquela prisão, mas ele fala, eu tenho convicção que eu ainda vou estar com vocês de novo, que eu ainda estarei com vocês, aleluia. Essa é a fé que nós precisamos, irmãos. Para a gente encerrar, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo com uma prática diária. No seu dia a dia, nos seus pensamentos, na sua fala, daquilo que você diz, nas suas atitudes. Ele fala, vivei acima de tudo como modo digno do evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente como eu estou nesse momento, ouça, chegue até a mim, no tocante a vós outros, as notícias que chegam a mim acerca de vocês, de que vocês estão firmes, em um só espírito, em uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Irmãos, esse homem era diferenciado mesmo, não era porque ele era alguma coisa não, porque ele era cheio do Espírito Santo. Eu quero que vocês entendam, estando eu aqui em Roma, preso, ou estando aí com vocês, o que eu quero ouvir? Que vocês estão firmes em um só Espírito, que vocês só têm uma forma de pensar, que vocês lutam pela fé do Evangelho. Aleluia, uau, que palavra. E que em nada estáis intimidados pela perseguição, pelos adversários. Vocês não temem as coisas que podem vir feitas por homens, porque vocês estão firmes no Senhor. Pois o que é para eles
prova evidente de perdição, eles não criam em Jesus. Os que perseguiam não acreditavam no Senhor, nem na obra redentora de Jesus. E essa mesma prova é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O apóstolo Paulo fala o seguinte, é basicamente o que ele fala. Enquanto para uns Jesus é pedra de tropeço, enquanto para uns Jesus é perdição, para vocês não. Para vocês é salvação. O Senhor alcançou vocês. Porque vos foi concedida, versículo 29, a graça de padecerdes por Cristo. Graça, irmãos, ele está falando que perseguição, sofrimento é graça. É você ser participante do que Jesus viveu. E não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. E agora ainda ouvis o que é meu. Então ele fala aqui, porque vos foi concedida a graça de padecerdes. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 17 fala, se com ele sofremos, com ele quem? Com Jesus sofremos, com eles também seremos glorificados. Existe graça sobre nós quando somos perseguidos. Existe graça sobre nós quando nós sofremos por amor a Cristo. Nós poderíamos falar muito mais, né? Eu sou apaixonada, eu falo que um dos livros que eu mais gosto é Filipenses, porque ela nos incita, Paulo nos incita a termos uma vida diária e cotidiana com o Senhor de alegria. E te agradeço por você ficar comigo aqui até agora. Na semana que vem, capítulo 2 de Filipenses, irmãos, pensa num capítulo poderoso, daqueles potentes que muda a nossa vida e a nossa perspectiva. Então esteja comigo na próxima semana, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Um grande beijo, fiquem todos na paz.